Aleluia. Eis que ele se deteve, não é? Eis que ele parou. Gosto da expressão se deteve. Quer dizer, na verdade, ninguém pode lhe deter, não é? Ninguém pode lhe parar. Mas ele decidiu fazer o quê? Parar, aticoma. Eis que ele se deteve. E quando ele se deteve, o que aconteceu? A terra tremeu. A terra se estremeceu. Então, isso aqui é o imaginável, massivo, que é o julgamento de Deus, não é? O julgamento de Deus é tão massivo, é tão imensurável, que Abacuque diz que quando Deus decide parar, quando ele decide se deter, a terra treme. Aleluia. Amém. Quer dizer, Deus pode causar todas as nações tremer num simples toque. Num toque só, todas as nações podem se tremer. Todas as nações podem abanar. E aqui temos uma outra frase que diz montes antigos, não é? Não é isso aí? Montes antigos. Isso aqui fala, na verdade, de pessoas com desejo de conforto. Pessoas que se acham que já estão firmes, não é? Amém? E desejo de conforto, nós falamos disso aqui quando falamos de símbolo dos ímpios, não é? No capítulo número 2, o verso número 9. Aqui Abacuque está dizendo claramente que Deus está preparado para julgar o desejo do conforto, o desejo de autorrealização. Que isso aqui, na verdade, vem do ímpio, vem da impiedade que tenta, na verdade, se estabelecer com coisas que Deus não lhes deu. Aleluia. E, na verdade, o desejo de conforto, desejo de posse, desejo de autorrealização é a mostra que nós não vivemos por Deus. Porque pessoas que vivem por Deus não vivem de coisas que vão arrancando dos outros. Não agrupam coisas que o Senhor não deu. Vivem daquilo que o Senhor dá. E essa é a característica de um cristão normal. Um cristão de verdade não vive saqueando os outros. Não vive se enchendo daquilo que leva dos outros. Mas vive daquilo que Deus dá. Podemos até dar um exemplo do Egito. Não, o cristão normal não vive do Nilo, mas vive da providência de Deus. Mesmo quando o Nilo virou sangue, o hebreu vivia, o hebreu comia. Essa é a advertência para mim e para ti. Que nós não podemos viver como o mundo vive. O mundo vive roubando dos outros. O mundo vive saqueando os outros. O mundo vive expondo a nudez dos outros na hora deles ganharem alguma coisa. Isso aqui Deus vai julgar. Isso aqui Deus não para com. Isso aqui quando Deus decide se deter, isso tudo vai tremer. Isso aqui será abanado, isso aqui. Se você está no grupo dessas pessoas, você será abanado de verdade. Aleluia. Então há necessidade de nós sermos pessoas que vivemos daquilo que Deus dá. Aleluia. O desejo do conforto atrasa na vida. Em Gênesis capítulo número 11, Deus chama Abraão do justo e disse que os seus descendentes serão numerosos que nem as estrelas dos céus, não é? Lembras desse verso? Mas, na verdade, essa confirmação só aconteceu depois de ele entregar Isaac e ser remoço. E ele tinha 130 anos quando isso aconteceu. Quer dizer, levou muito tempo. Por que o crescimento da fé de Abraão levou tanto tempo assim? É Deus que chama homem justo, homem da fé. Mas esse concretizar, essa realização, esse completar dessa fé, só veio a ter efeito quando ele tinha 130 anos. Por que de levar tanto tempo assim? Por que ele levou tantos anos aqui? É isso que eu gostaria que eu e você delineássemos, entendêssemos, que você possa se encontrar. O problema é que Abraão tinha um senso forte do conforto, um desejo forte do conforto.
Desejo de conforto te faz você não ouvir Deus corretamente. Te faz você não ser ágil para obedecer a Deus. Por isso aqui é a respeito de obedecer a Deus, não obedecer aos seus apetites. Obedecer a Deus, não obedecer aos seus desejos pecaminosos. O desejo de conforto era um desejo pecaminoso. Nós podemos até levar isso aqui a partir de o capítulo número 11, que o capítulo número 11 é aquele que fala da história da Torre de Babel, lembra-se, não é? Terra, o pai de Abraão, decide tirar a família dele, que é Abraão e os irmãos, eles tiram dali, de Ur dos Caldeus, e eles levam para Arão, não é? Que tal Arão era, se formos a fazer estudo agora, seria Irão, não é? Eles levam para Irão. Então, e ele morre lá. Ele leva a família, tira a família dali, daquele lugar, para um outro lugar, e depois chega lá e faz o quê? Morre. Morre. E esse Arão era um sítio localizado na fronteira com Pérsia, não é? E aqui, por que eles foram para ali? Lá onde estavam vivendo, no Ur dos Caldeus, a lei era opressiva, a lei era forte, a lei tinha efeito. E o pai leva os filhos para um sítio onde é fronteira de dois sítios, aqui ninguém reina. Eles estão confortáveis, eles estão bem ali, ninguém lhes oprime naquele lugar. Eles ficaram na zona de conforto. E a terra morre ali. Deixa os filhos, os netos na zona de conforto. Mas na verdade Abraão já havia tido essa impressão. Deus tinha uma missão de chamar Abraão. Disse para ele: saia da sua parentela, saia da casa do seu pai, saia do domínio da sua família, vai para onde eu tinha mostrado. Não tinha um sítio específico que Deus tinha dito a ele que ele deveria ir para, mas ele disse para ele que ele deveria ir para onde Deus queria que ele fosse. Aleluia. Isso aqui tem a ver com a nossa mensagem. O que Deus quer? Deus não está dizendo a cada um de vocês: vai para Esquelém, vai para o museu. Está dizendo que você tem que viver pela minha palavra. Está dizendo para Abraão: Abraão, eu quero um homem que minha palavra é lâmpada para os seus pés. Um homem que minha palavra é luz para o seu caminho. Um homem que há de ir aonde eu quiser, com quem eu quiser, quando eu quiser. É esse tipo de homem que está à procura. É esse tipo de mulher que está à procura. Que vai sair da sua parentela, vai sair do domínio da sua família. Porque toda pessoa tem a ideia de querer viver na zona de conforto, não é? É ideia própria. E Deus combate isto. Então, Abraão é dado um veredito para ele sair. Se ele saísse, Deus lhe chamava de justo. Se ele obedecesse, ele seria o justo. Mas Abraão não sai. Teve que morrer o pai dele, que era o conforto dele. Quem ele tirou da zona de confusão para Arã? Foi o pai. Falamos disso agora, não? Quem? Foi o pai. Quando o pai morre, é quando ele disse dizer sim, Deus é de ir. Mas, nesse ir dele havia uma condição. Ele leva consigo o seu sobrinho. Não vai ele sozinho, mas ele carrega consigo o quê? O seu sobrinho. E ao carregar o seu sobrinho, é por meio do seu sobrinho que ele teve problemas. Houve barulho com o seu sobrinho. Por quê? Carregou aquilo que Deus não disse para carregar. Não entenderam o que eu estou dizendo? Quando Deus te chama, não disse para levar ninguém. É para você ir. É para você fazer o quê? Ir. Abraão carregou e teve problemas. E aqui nós vemos que ele tem aquela coisa de seguro. Eu não posso ir sozinho. Eu preciso de alguém me acompanhar. Eu preciso de alguém estar perto de mim, não é? Quer estar seguro. Quer estar confortável. E arranca o sobrinho. E vai. Passado esse teste dele estar com o sobrinho, se dividir, chegar até ao ponto de sobrinho, você vai para o teu caminho, eu vou para o meu caminho. Se dividirem com família. Ele já está sozinho agora. Faz conta, já obedeceu a Deus, apesar de ter desobedecido. Já obedeceu ou não? Deus vê que aqui o desejo de conforto ainda não morreu, não é só. Cria uma fome na terra onde ele vive. Ele diz: vai lá para outra terra.
tem comida para ti. Abraão, quando chega lá, sabe o que fez? Por causa desse desejo de conforto, desejo de seguro, ele entrega a esposa. Diz para a esposa, quando chegar no lugar, você é minha irmã. Podem te levar aqui, mas já teremos comida quando voltarmos. Talvez por causa de comida, entrega a esposa. Hello? Por causa do quê? O desejo de seguro, o desejo de conforto, pode te fazer você vender tua própria esposa, só para alimentar tua barriga, só para se sentir seguro. Esse aqui vão me matar se eu dizer que essa aqui é a minha esposa e ela é bonita. Então, para eu não morrer, é preferível eu lhe entregar. E isso aqui ele fez por 2 vezes, não uma vez. A Bíblia, até onde eu sei, foram quantas vezes? 2 vezes. Então era um perigo de desejo de seguro. Desejo de seguro não respeita os laços matrimoniais, não respeita casamento. Desejo de Abraão tinha esse desejo de seguro. É por isso que saiu com Ló. Ou esperou o pai morrer. Depois sai com Ló. Depois, quando Deus vê que isso ainda não saiu nele, cria fome, vai lá para lá. Chega lá, mostra exatamente que ele, na verdade, é inseguro. Ei, vamos lá mentir, vai lá você. E pode ser mulher daquele, não tem problema. Basta eu não morrer. Sara também aceitou isso. Foram mentir. E Deus lhe expôs que esse aqui não é homem qualquer, é meu servo. Na verdade, Deus lhe pôs no perigo de novo. Sabe, você mentir para o rei. É suicídio isso aí. Me entendam? O rei vem e diz, você não me disse que você é profeta por quê? Não me disse que você é homem de Deus por quê? Você é a causa da desgraça aqui. Por quê? Porque ele era uma coisa que Deus disse que ele é, mas ele não acreditava naquilo que Deus lhe disse que ele é. Não entenderam vocês? Igual a nós. Nós somos algo que Deus disse que nós somos. Mas nós não acreditamos naquilo que Deus disse que nós somos. Então, qual é o apelo que nós temos aqui? É nós pararmos por Deus. É nós abraçarmos a palavra de Deus. É nós obedecermos a Deus sem nenhuma reticência. Aleluia. E isso aqui de Abraão, não é ele só. O filho dele, Isaac, fez a mesma coisa que o pai fez. De ter que, por causa do seguro dele, entregar a esposa. Dizer que é minha irmã. É isso que fizeram. Mas isso aqui era por causa do senso de seguro. O desejo do conforto, o desejo de seguro, é a coisa que nos faz quebrar a aliança com Deus, momento por momento. Toda hora nós quebramos o voto que nós temos com Deus. Toda hora nós quebramos porque nós queremos se sentir seguro. Nós nos sentimos seguros com Deus, mas queremos nos sentir seguros conosco mesmo. Isso aqui não permite que a fé cresça. Tua fé não cresce por causa disso aqui. Aleluia. Podemos ter um outro exemplo das parteiras hebraicas, não é? Que no Egito, Êxodo 1. Lembra daquelas senhoras? Aquelas senhoras acreditavam em Deus. De sorte que Faraó deu um decreto que todos os meninos deviam ser mortos. Mas aquelas senhoras não acreditavam em Faraó. Acreditavam em Deus. O decreto de Deus, todo cidadão tem direito à vida, não é? Deus é que deu aqueles bebês. Aqueles bebês não deveriam morrer. Aquelas senhoras importou para elas mentir para Faraó. É por causa de parar com a palavra de Deus. Elas não obedeceram a Faraó. Mesmo que isso aqui custasse elas morrerem. Elas decidiram não matar os bebês. E Deus fez com que Faraó não lhes matasse. Deus lhes poupou. É este tipo de pessoas que Deus está à procura de. É esse tipo de pessoas que Deus não vai estremecer no fim. É esse tipo de pessoas que quando ele se detém, esse tipo de pessoas ele não treme, consegue entender o quão temeroso é o julgamento de Deus. É esse tipo de nível em que Abacuque chegou, que não é a respeito de meus desejos agora, é a respeito de eu viver pela fé, é a respeito de eu permitir minha fé parar. Não importa o que, mas minha fé tem que fazer o quê? Tem que parar. Aleluia. Amém. Essas senhoras aqui mentiram e Deus lhes abençoou. Não morreram. Pessoas de fé não podem viver por desejo seguro. Tem que ser como o salmista. O Senhor é meu escudo e é minha fortaleza.
Isso é a tua declaração. Pode dizer assim: o Senhor é meu escudo. Diga com fé: o Senhor é meu escudo. E Ele é minha fortaleza. Isso é que importa para o homem da fé. Não temos medo de homem nenhum que pode matar a carne só. Temos que ter medo de Deus que pode matar a carne e ainda levar-me para o inferno. Isso é que importa. Pessoas vivem a vida atoladas com medo. Vivem a vida desobediente a Deus por causa de medo. O que será de mim? O que vou comer? O que não vou comer? O que vou viver? Isso não importa. Deixa na mão de Deus isso aí. Tudo que você precisa é se focar naquele que, quando decide se deter, as nações tremem. É ter medo da pessoa que, quando decide julgar, não brinca. Me entende, não? Aleluia! Temos que entender isso aqui. Aleluia! Então, Abacuque diz que chegou ao nível de entender que o julgamento de Deus dá medo. Quando Deus para, as nações tremem. Amém? É por isso que não tem como obedecer ao Senhor, não obedecer ao Senhor. Eu tenho que lhe obedecer. A todo custo eu tenho que obedecer. Tenho que abraçar a Deus, a obediência a Deus. Abraão teve que crescer quando já estava num nível bom da fé, 130 anos. Deus disse: vai lá queimar teu filho. O que fez? Carregou. Foi para lá e Deus disse: ok. Agora sim já podemos conversar. Agora sim eu e você falamos a mesma língua. Agora sim você me entende. Quantos de nós, na verdade, você pode levar teu filho à fornalha se Deus dizer? Quantos de nós, se o rei aquecer uma fornalha assim, depois dizer salta lá, pode saltar? Quantos de nós? Aleluia. Alguns de nós trabalhamos assim que somos forçados a ir ajoelhar nas pagotas de curandeiros, nas pagotas de réculos. E nós somos forçados a ajoelhar. E nós não somos capazes de dizer aos nossos irmãos: escuta aqui, eu trabalho para o Estado como contabilista, não trabalho para vir cultuar aos defuntos de alguém. Me entende, né? Tem que ter uma fé que é capaz de obedecer. Importa a obediência a Deus do que ao sistema. Importa a obediência a Deus do que as pessoas. Importa a obediência a Deus. Aquela história de que dirão de nós tem que parar. Tem que crescer na fé. Que tudo aquilo que você fala, Senhor, que eu farei. Fala, Senhor, que eu vou obedecer. Fala, Senhor, não importa a dor ou o que eu vou obedecer. Deus está à busca de pessoas que vão lhe obedecer. A bênção segue obediência. Ainda que não faça sentido, desde que seja Deus que falou, você tem que obedecer. Você tem que seguir. Porque o julgamento de Deus está a vir, amados. E o julgamento é temoroso. Quando ele se detém, a terra treme. Aleluia. E nós não somos desse nível aí, de ir para lá. Somos do nível que já saímos do ressentimento para o entendimento. Aleluia. Onde os meus obreiros me ligou: pastor, eu trabalho num sítio, que é aquele terreno daquela firma onde eu trabalho. Uma firma grande, não é? Uma firma multinacional, né? Então, aquela firma está num terreno que pertence a um rego. E anualmente o rego vem ali com a família deles, pai. E todos os diretores têm que ajudar. Então chamaram a ele como um membro daquele corpo diretivo, não é? E ele tinha que ajudar. Ele negou. Disse na cara: não foi. E o chefe dele zangou. Depois me liga: pastor, estou em mãos de ações. Você não está em mãos de ações. Importa obedecer a Deus do que ao diabo. Se o teu chefe está te levar para a cova, você tem todo o direito de dizer não. Você não pode ajudar diante dos defuntos. Você vai pagar o quê? Vai ajudar o quê? Se você já entregou a vida ao Senhor Jesus, você já é da fé. Quer dizer, até medo de perder emprego você não tem. Porque na verdade aquele emprego que te deu foi Deus. Se é Deus que começou a jornada, Ele é fiel para completar a jornada. Se é Deus que abriu a porta, pergunta a Bíblia: quem vai fechar essa porta? Se é Deus que fechou a porta, quem pode abrir? Bramando o leão, quem não temerá? O leão bramou, eu estou aqui. É por isso que eu não preciso escovar ninguém. Não preciso andar a ajoelhar em coisas que não sei o que são, por conta de querer preservar algum emprego. Isso aqui deve parar. Aleluia! Amém. Aleluia! Meu primeiro exemplo aí, esse aí. Tive uma outra situação onde uma moça que trabalhava para um supermercado. Então a dona do supermercado fazia sacrifícios em cada 3 meses. Não? Então, tinha a obrigatoriedade daquelas moças ali ficarem, não sei se a moça está aqui,
Mas é um testemunho já, não é? Ficarem ali, nas sextas-feiras que faz aquilo ali. Andava a matar, não sei se são pessoas ou que é sangue ali dentro daquele sítio ali. E aí todo trabalhador devia ficar ali, toda sexta-feira não vai para casa. Ia para casa no sábado. Então, aquela irmã, pastor, ele disse, diga ao patrão que eu não vou ficar, não vou ajoelhar dentro de um sangue que não sei eu quero. Eu escolhi ajoelhar diante de um sangue que é o sangue de Jesus. Isso aqui não funciona. Não vou ser obrigado a fazer uma coisa que não tem nada a ver. Importa é obedecer a Deus do que a ti, patrão. Importa obedecer a quem? A Deus, do que a esses rituais. Mesmo nas famílias, temos esses rituais aqui. Que alguém vai cantar ou não vai cantar, vai se consultar ou vai se consultar. E obrigam a todos nós a ir participar de um banho. Não sei aquele banho é para quê. Não sei aquele banho procede de quê. Se eu sou da fé, tenho que ter a capacidade de dizer não. Tem que ser a capacidade de entender o julgamento que Deus vai trazer para esse tipo de práticas, para esse tipo de pessoas, para esse tipo de indivíduos. Eu saber dizer que isso aqui vai custar caro. Eu não vou entrar nessa. Importa obedecer a Deus do que o mundo.